Bem-vindo ao nosso canal Aprofundando-se na Palavra. Graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu gostaria de estar falando com vocês sobre o tema habitação de Deus. É uma coisa notória, se nós percebemos lá desde Gênesis e ainda hoje, que Deus colocou em nós um espírito, Ele soprou o fôlego de vida em Adão, e Jesus veio, morreu por nós e nos deu uma novidade de vida, nos trouxe uma novidade de vida, ou seja, uma vida nova. Uma vida nova. Que vida é essa? A vida espiritual, na qual nós passamos a ter um espírito. Quando se Adão fosse se alimentar da árvore da vida, ele estaria se alimentando da natureza divina. E essa natureza divina não pode estar de qualquer forma nessa terra, nesse planeta. Por quê? Porque nós vimos que o inimigo de Deus, o diabo, ele está aqui nesse mundo e o mundo jaz no maligno, mas também ele é o príncipe deste mundo, como nós vimos na última mensagem. Então fica aí, como é que Deus vai habitar nessa terra de qualquer jeito? Não dá. Ele precisa habitar dentro de um homem, Ele tem que habitar dentro de Adão, no caso era primeiramente em Adão, para dominar essa terra. Mas enfim, não deu certo e Jesus veio, morreu por nós e nos deu uma novidade de vida, nos fez nascer de novo e agora nós temos esse Espírito. Enfim, tendo isso em vista, eu quero começar a falar sobre a habitação, porque a habitação de Deus é algo importante. Ele tem um propósito em cima disso, só que ele não pode executar se não tiver o homem para que ele possa habitar nessa terra. E isso tem a ver com a habitação de Deus em toda a história que a Bíblia nos conta, como nós veremos. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. Então, você vê que o Deus desse mundo cegou o nosso entendimento, cegou o ser humano. Se Deus não tiver um meio pelo qual ele possa se expressar para o homem, como o homem vai receber Deus? Como que ele vai conter Deus no seu interior? Como que ele vai aceitar Deus e se unir a esse Deus se ele nem sabe que ele existe? Então Deus desse século faz isso, ele cega o entendimento das pessoas. Enquanto Satanás for o príncipe deste mundo, Deus não vai pisar nessa terra. Você pisaria na casa do inimigo? Satanás é o inimigo de Deus e ele não quer, e Deus não vai. Por quê? Que ele é santo, ele não tem comunhão nenhuma com as trevas. Então nós precisamos entender isso para entender o contexto todo da palavra de Deus. Nós temos visto e vamos falar, por exemplo, agora nós vamos falar em Gênesis 1, gosto sempre de citar, Gênesis 1, 26 a 28, diz assim: e disse Deus, façamos homem a nossa imagem. Deus está falando que pretendeu fazer o homem à imagem dele, e não só isso, conforme a semelhança. E logo em seguida ele fala, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Então, os seres que estavam habitando ali, é lógico que ele está falando aqui tipologicamente, é muito mais do que dominar sobre um animal qualquer, mas esse animal está representando. Quando ele fala dos répteis que se movem sobre a terra, ele está falando da antiga serpente, Satanás, que se tornou lá em Apocalipse do dragão. Então a gente sempre tem que entender isso. Então, e sobre as aves dos céus, tem anjos caídos, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou. Homem e mulher o criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Mas, olha só, logo que ele falou, enchei, ele falou, sujeitai-a. Isso mostra que a terra não está sujeita. E o homem, como um representante
de Deus, tá? Então, se a terra estivesse sujeita a Adão, no caso lá, no início de Gênesis, estaria sujeita indiretamente a Deus, através de um representante dele, que seria Adão. Tá? E diz, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, a gente vai vendo, então, o propósito de Deus. Olha só, Adão era um representante de Deus, incumbido de um propósito. Qual? De dominar e sujeitar a terra. Por que Deus queria isso? Porque a terra na mão do diabo estava rebelde, totalmente fora das mãos dele. Ele usurpou isso de Deus e ele estava tomando. A gente precisa entender muito bem isso, porque o que eu quero chegar? Eu quero usar a figura do tabernáculo, que é tão importante na Bíblia, e o que representa isso para nós, porque nós hoje somos esse povo escolhido por Deus na terra para dominar e sujeitar a terra. Mas como vão fazer? Como é que vai se proceder isso aí? Então a gente precisa entender, senão não dá certo. A terra até hoje está sob o domínio do diabo, tanto é que ele é o príncipe deste mundo. Mas uma coisa é verdade, desde que Jesus veio, ele já está julgado. O juízo ainda não foi efetuado sobre ele, mas ele já está julgado e condenado. Isso nós temos que ter em mente também. Então, enquanto o juízo não for executado, ele é o príncipe deste mundo e está agindo e está nessa posição como o príncipe deste mundo. Deus não vai pisar na terra sob o domínio do inimigo. Então, enquanto houver isso, enquanto o julgamento dele não for efetuado, Deus não vai pisar. Você pisaria na casa do inimigo? Não. Tá? Você iria lá coabitar com o inimigo? Não. Então, o tabernáculo, ele veio, tá, como um tipo de habitação de Deus. A palavra de Deus diz que a glória de Deus se manifestou. Quando ele estava tudo pronto, a glória de Deus se manifestou, mostrando que Deus estava ali presente. E Deus estava habitando ali. E não é à toa que o tabernáculo foi dito exatamente como deveria ser efetuado. Hoje nós somos o tabernáculo, o templo do Espírito Santo. Tá? Então a expressão de Deus tem que estar em nós. Mas existe um monte de situações ali no tabernáculo. Por exemplo, só quem podia entrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. Hoje o cristão pode entrar? Pode, desde que ele cumpra também o papel do sumo sacerdote. Então tudo isso nós vamos ver em detalhes. É muito, muito, muito rico a figura do tabernáculo. Tipologicamente, ela vai mostrar um monte de coisas que o cristão, às vezes, passa desapercebido. E isso faz muita diferença. Então, no tabernáculo, Deus poderia se manifestar aos homens. Porque Adão pecou, ele não teve essa oportunidade de estar habitando dentro de Adão, da forma com que ele se alimentasse. É como o Cristo hoje, que representa a nossa árvore da vida. Quem por mim se alimenta, por mim viverá. Não é isso que Jesus falou? Então nós vivemos hoje por Cristo. Temos como expressar Cristo, desde que andemos segundo o Espírito. Porque no Espírito o Senhor habita em nós. Por toda a Bíblia vemos o propósito de Deus em edificar um povo que o represente e o expresse. Se você talvez não tenha percebido, se você ler as Escrituras atentamente, você vai perceber que ela sempre demonstra isso. Sempre um propósito de Deus de edificar um povo que o represente e o expresse. Deus está construindo algo sobre essa terra. Ainda não está totalmente completa, mas nós precisamos entender o que está ali na frente, o que vai por vir, tá? Que está por vir, porque vai fazer toda a diferença.
e nós temos que saber nos posicionar. Então, essa ideia de que o cristão só está esperando Jesus vir buscar a igreja. Primeiro, tem tantas coisas para entender sobre a igreja não vai ser todos os cristãos, hoje mesmo vou estar falando sobre isso aqui, alguma coisa, mas nós vamos ter oportunidade de mostrar bem claramente, isso está muito claro nas Escrituras. Ele vem, mas quem não está pronto para ser a noiva, não vai ser a noiva, mas pode ser salvo? Pode, mas a posição que ele vai ocupar na eternidade é outra. Amém? Então, por toda a Bíblia, vemos esse propósito de Deus de edificar um povo que o represente. Deus precisa de um povo que o represente. É isso que ele quer. Enquanto o juízo não vem, ele está construindo um edifício aqui na terra, que é a igreja. Então, por toda a Bíblia, nós vemos o propósito de Deus de edificar um povo que o represente. O tempo todo, seja no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, Deus está procurando formar isso. No decorrer de toda a Bíblia, vemos o propósito de Deus, edificar esse povo, não tem outra história. Vemos no Velho Testamento um desejo nos seus servos em se ver ampliada a habitação de Deus. Deus construiu o tabernáculo tudinho e depois nós vimos que a intenção ainda era ampliar isso. O Davi mesmo foi um homem que fez isso, Josué levando o tabernáculo para Canaã, lá no livro de Josué 18:1, nós vemos que o tabernáculo foi levado para Canaã. Por quê? Porque eles queriam possuir uma terra, uma terra prometida, que essa terra prometida simbolicamente tem algo para nós. E o cristão não dá muita atenção, não percebe bem o que é. Deus tem propósito dessa terra, nesse planeta Terra, ele nunca demonstrou que ele vai largar ele, senão não precisava nem pôr o homem aqui. Para que Deus criou o homem aqui? Com o propósito de tomar essa terra para ele. Tomar de quem? Das mãos do diabo. Por isso que Jesus veio também como Adão. Ele poderia vir só como Salvador, só como Jesus, acabou. Mas ele veio como Adão também, o último Adão. Por quê? Porque como o último Adão, ele tem esse mesmo propósito de expressar Deus sobre essa terra, corporalmente. Amém? Através de lutas e guerras, vencer os inimigos, e assim foi conquistado um terreno. Que terreno foi esse? Um terreno com o objetivo de edificar para Deus uma habitação mais ampla, uma habitação ampliada. O que ele queria com isso? Nós vemos que Davi desejou construir um templo ao Senhor. Davi desejou construir esse templo ao Senhor. Então, o que significa isso? Porém, foi dito uma coisa para Davi. Foi dito o quê? Que não era o tempo não era chegado ainda. Ainda restavam alguns inimigos a serem subjugados. Então, é lógico que a gente precisa entender no âmbito espiritual. Tem inimigos nessa terra que precisam ser vencidos, que precisam ser subjugados, que irão ser vencidos, que serão subjugados, e o Senhor vai restaurar essa terra. Nós vemos no livro de Romanos que essa terra está gemendo também, ansiando, com anseio dessa restauração, de um novo céu, uma nova terra. O Senhor vai restaurar tudo isso. Deus tem propósito com essa terra. Cada vez eu preciso mostrar mais. Deus tem um plano. Tem gente querendo ir embora daqui, tem gente que fica, mas a igreja vai ser arrebatada. Sim, mas depois ela volta. Ela volta, por quê? Porque quando ela for arrebatada, é para a bodas do Cordeiro. Enquanto isso vai estar acontecendo alguma coisa aqui na terra. Lembra que o anticristo vai estar reinando, tudo isso? A igreja, a noiva de Cristo, Deus não vai deixar ela ficar passando isso por aqui, Mas aqueles que são cristãos, mas não estão preparados como noivas, porque estão levando a vida de forma
de qualquer jeito, sem prestar atenção no que a palavra de Deus está nos mostrando, nos ensinando, qual o propósito de Deus, como que nós devemos fazer, o que alcançar, sabe? Alcançar ser noiva, como alcançar tantas instruções. A instrução mais importante que a Bíblia nos dá é enchei-vos do Espírito. O cristão não sabe nem o que é isso. Muitos cristãos que eu vejo, converso, eles não sabem nem. Eu mesmo, durante muitos anos, ou achava que entendia, não entendia. Tá? Agora, isso vai fazer toda diferença no nosso futuro eterno. Eterno. Nosso futuro eterno vai ser decidido aqui. Você vai decidir a sua vida eterna, como ela vai ser aqui. Primeiro, aceitando a Jesus. Senão, não tem nem futuro. Teu futuro é no lago de fogo junto com o diabo e o inferno lá. Agora, uma vez que você aceitou a Jesus Cristo, agora você tem o quê? Um crescimento. A Bíblia fala sobre o crescimento cristão. Fala que o que nós, como cristãos, vamos edificar aqui nessa terra, ou com feno, palha e madeira, né? É o tribunal de Cristo, que todos nós deveremos comparecer ante o tribunal de Cristo, seremos julgar. Tudo isso vai dando diferenças. Então, quem acha que vai ser todo mundo igual, todo ser humano que aceitou Jesus Cristo vai ser igual na eternidade, não é isso. É só você ler a Bíblia com mais cuidado, prestando atenção. Ela vai mostrando. Ela fala sobre relacionamentos com Deus diferentes, de filho, de amigo, de servo, de noiva. Não fala? Então, tudo isso vai determinar o quê? Nós vamos alcançar, qualquer coisa que nós alcançarmos vai ser dependendo do Espírito que foi posto em nós. Porque para isso ele foi colocado em nós, para nos guiar em toda a verdade. E ele vai nos guiar, nos levando a alcançar mais e mais. É aquilo que o apóstolo Paulo fala ali, né? Correndo para o alvo. Muita gente chega, mas não chega em primeiro lugar. Chega em segundo, chega em terceiro, chega em quarto, e tem premiações diferentes. Nós sabemos disso. Então, nós precisamos nos atentar para essas coisas. Senão, nós podemos sofrer bastante problemas. Tá? Então, isso nos mostra que toda luta sobre o inimigo se destina à conquista da terra, para se edificar o templo de Deus, ou seja, a morada do Altíssimo. E qual é a morada do Altíssimo? A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é interessante. Vou citar alguns versículos agora no final que mostram níveis diferentes. Tá? O que é essa Nova Jerusalém e a constituição delas. Tá? Nós vamos ver bastante detalhes. Não é o estudo apropriado para isso hoje, mas eu quero ir mostrando essas coisas que a Bíblia nos conta, que passa às vezes desapercebido por muitos e muitos cristãos. Lá em Apocalipse está escrito que e vi um novo céu e uma nova terra. Olha que interessante. Ele podia simplesmente falar que nós fomos para o céu e ficar... Não, mas ele fala na terra. Nós vamos para o céu. O novo céu e nova terra. O que é? Essa terra restaurada. Por quê? Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E tem mais. O mar não existe mais. Né? Por quê? O mar representa a habitação dos demônios. Quando os demônios foram expulsos por Jesus, para onde eles foram? Entraram numa manada de porcos, né? E se jogaram no mar. Quando houve aquela tentação lá no mar da Galileia, aquela tempestade, né? O que aconteceu? Eles estavam onde? No mar. Então, o mar na Bíblia não representa uma coisa boa. Representa, tá? O abismo. O que é o abismo? É o profundo mar. Tá? Então, representa o inferno, com seus demônios, com o próprio diabo. Então, você vê que
os demônios andando em caminho áridos, eles entraram, quando encontraram aquela manada, entraram na manada de porcos e se ajudaram na terra, no mar, desculpa, tá? Ele ficaram. Os demônios só saem quando ele é invocado, ele não sai de qualquer jeito, tá? Eles precisam ser invocados, por isso que existem trabalhos e trabalhos na magia negra, no candomblé, todas essas coisas, tá? Que invocam eles. E aí, porque eles foram invocados, eles têm condições de sair, tá? De sair e entrar em pessoas. Ele não entra na pessoa de qualquer jeito. Ele tem maneiras corretas, assim como o Espírito Santo também não entra de qualquer jeito em você, tá? Você se abre para ele e ele vem habitar. E por essa abertura que nós temos com o Espírito Santo, ele vai crescendo em nós. Então, o lado espiritual, ele depende. Nós temos livre-arbítrio, tá? O problema é que às vezes nós escolhemos de forma errada, iludidos, que achando que aquilo é bom e no fundo é real, é ruim, tá? Por quê? Porque não temos a capacidade de entender o certo e o errado. O diabo, ele mistura as coisas. Eu gosto de sempre estar lembrando da árvore do conhecimento do bem. A do mal vocês sempre vão saber, mas o conhecimento do bem é usado pelo diabo. Ainda estava, tem até um seriado, né, que mostra o diabo, Lúcifer, tá? Mas mostra até ele de um lado bom, sabe? Uma aparência boa. Então, isso aqui é o lado da árvore do conhecimento do bem. Ela ilude, mas o fim dela é a morte, do mesmo jeito, tá? Então, há caminhos para o homem que parecem reto, mas o fim deles é morte. João fala assim: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, enfeitada, arrumada, tá? Como uma esposa ataviada para o seu marido. Olha que interessante. E ouvi uma grande voz do céu. Que voz é essa, tá? Uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Olha que interessante, tá? E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, olha como é importante esse tabernáculo. Alguém pode achar assim: mas o tabernáculo é lá no Velho Testamento, nós não fazemos parte dessa história no Velho Testamento. Tem sim. Ali tudo é figura, tudo é figura. Eu sei que Jesus ainda não tinha vindo, por isso que eles precisavam, para estar com Deus, eles precisavam do quê? Um sacrifício. Não era o verdadeiro sacrifício, que era Cristo, que tira o pecado, mas aquele sacrifício cobria os pecados, senão o homem não poderia ter relacionamento com Deus. Então, ali é uma tipologia. Nós vivemos num momento muito melhor do que no Velho Testamento, porque hoje nós temos o quê? O perdão dos nossos pecados. Eles tinham que oferecer sacrifícios, tá? Por quê? Porque se eles não fizessem aquilo, eles não tinham como ter comunhão com Deus. Então, ali Deus propiciou, inclusive tinha o propiciatório, né? Tinha o quê? O altar, mas muito bem diferente do que é o Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? Tá? É o nosso espírito, onde Deus habita. Ali é algo sensacional, algo perfeito. Então, eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia de Deus descia do céu, arrumada, adereçada como uma esposa. Olha a esposa aí. A esposa é a Nova Jerusalém. Será que todos vão ser a Nova Jerusalém? Ou talvez, quem sabe, alguma parte dela? Ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo, a Nova Jerusalém, o tabernáculo. O que é o tabernáculo? O lugar de habitação de Deus. Vamos
põe entre aspas aqui, a casa de Deus, onde Deus habita. Deus quer habitar no homem. Para isso ele criou o homem com um espírito, para que ele pudesse vir e fazer morada e nos preparar. Nos preparar. Deus, por um lado, para nos preparar através do Espírito Santo e por outro, para se expressar através de nós. Ele não pode pisar nessa terra, na casa do inimigo. Por quê? Embora Satanás já foi julgado, mas o seu juízo não foi efetuado. Enquanto isso não acontecer, Deus precisa estar num tabernáculo. Hoje, o ser humano, o cristão que aceitou Jesus Cristo, né? Ser humano que aceitou Jesus Cristo, nasceu de novo, Deus vem habitar, mas não na nossa humanidade. Sabe? Embora somos humanos, estamos pisando nessa terra. Por quê? Porque o Espírito não pode pisar nessa terra ainda. Tá? Então ele habita no nosso coração. Tá? Ele habita no nosso espírito. No nosso espírito, dentro de nós. Ele também não pisa nessa terra. Por enquanto não. Então Deus precisa de uma morada. Depois que tudo se tornar espiritual, então ele vai vir de uma forma tremenda. Por isso que a Bíblia fala que essa Jerusalém, né? É a nova Jerusalém. Você percebe que a Jerusalém, ela tipifica a nova Jerusalém. Tudo no Velho Testamento tipifica algo do Novo Testamento e de eternidade ainda. Então, precisamos entender essas coisas, senão nós ficamos perdidos, nós estamos achando que vida cristã é uma brincadeira. Tá? Eu já aceitei Jesus Cristo, só estou esperando. Não, filho, você pode até perder. Você ainda pode até perder. Tem coisas sérias que nós temos que prestar atenção, sabe? Eu sei que a maioria dos pastores sempre pregam aquele lado de incentivar, de pregar para o não cristão. Não, eu estou dando uma palavra para o cristão, tá? Estou dando uma palavra para o cristão, para aquele que já nasceu e que precisa agora ter um compromisso com Deus. E o que está por detrás desse compromisso? Que a intenção é o crescer espiritual. Porque o crescer espiritual é que vai determinar a sua diferença lá no céu. Paulo, o apóstolo Paulo, fala que nós vamos nos diferenciar, eu de mim, sabe? Eu de você, você de mim, nós vamos ser diferentes um do outro, sabe? De glória em glória, assim como uma estrela diferencia de glória em glória da outra. Então, não é porque nós aceitamos Jesus Cristo e nos tornamos cristãos que nós vamos ser eternamente iguais. Não, pelo contrário, nós podemos ser eternamente diferentes, porque o momento de crescer é aqui. Sabe aquela corrida que o apóstolo Paulo fala? Se você chegou em terceiro lugar, você nunca vai chegar em primeiro. Perdeu o prêmio do primeiro lugar. É para quem chegar em primeiro lugar. O prêmio do segundo é para quem chegar em segundo. Então, você percebe como isso aqui é muito, 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 muito importante. Sem isso aqui, nós não vamos receber o nosso galardão eterno. Nós precisamos entender essa diferença. Porque quem vai determinar para nós essa diferença é você mesmo. Eu é que vou determinar se eu vou ser tem uma glória maior do que a de alguém, ou eu vou ser menor, as minhas atitudes. Nós temos orientações de como seguirmos nessa vida, mas a maldita árvore do bem, né? Porque ela parece bem, mas é maldita, tá? Ela te leva para o inferno. Ela te leva a deixar as coisas de Deus de lado. A não viver em função de Cristo, tá? É você guardar a salvação como, aqui é minha passagem para o céu, está aqui, minha passagem para o céu, tá? Daqui a pouco você perde até ela e nem sabe. Quando você for mostrar a passagem, nem para entrar dá para entrar, né? Mas não é só isso não, tá? Você pode entrar, tá? na nova onda, né, que está por vir, onde Deus vai reinar sobre essa terra, de uma forma muito diferente. Você pode ser a noiva dele.
ser um só com Ele. Jesus vai casar com a noiva, se tornar um só. Você parou para pensar? Tem hora que eu fico pensando, o que é ser um só com o Senhor? Um só com o Senhor, em sua plenitude. Não é ter algo de Deus em mim, é ser um só. Eu não consigo nem imaginar, sinceramente não consigo imaginar. Porque quem é que consegue entender a mente de Cristo? Quem é que consegue entender quem é Cristo, quem é Deus? Para começar, nós não temos nem noção exata da eternidade passada. A gente imagina uma eternidade que nunca, um tempo que nunca vai acabar. É essa a noção de eternidade. Mas a capacidade de medir isso aí não tem. Nem a passada, nem a eterna. Tá? E Ele é eterno. O que é fazer parte, assim, dessa maneira, com Deus? É algo muito grande. Agora, nós vamos desperdiçar 100 anos dessa vida, se é que chega lá, para ficar cuidando das coisas dessa vida. Não podemos brincar, irmãos. Não podemos brincar. Tá? Então, quando na hora que chegar, não dá mais salvo. É que nem de última hora vai querer que gente querer ser salva e não vai ter mais condição de ser salva. Isso é uma loucura. Tá ouvindo tantas vezes o evangelho sendo pregado, mas amanhã eu prego, amanhã eu aceito, Mas deixa eu curtir um pouco a vida, depois eu vou ser crente. Meu Pai do céu, né? Não tem ideia do que está falando. Diz assim a palavra, lá em Apocalipse ainda, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Aonde? Lá com Deus, na Nova Jerusalém, porque já as primeiras coisas já passaram, para aqueles que chegarem aí, desfrutarem disso aí. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço todas as coisas. Percebe? Assim como Ele regenerou você, te dando um novo nascimento, Ele vai fazer tudo novo, tudo novo. Essa terra está sofrendo, até a natureza está sofrendo. E Ele vai libertar não só a criatura desse tormento, dessa prisão, mas vai libertar a própria natureza. A única coisa que não vai ter na eternidade, nessa terra, sabe o que é? O mar. Não haverá mais mar, porque o mar aqui representa Satanás, a habitação de Satanás. E isso não vai ter mais, que ele vai ser lançado no inferno e depois lançado no lago de fogo. Então, e o que estava em Apocalipse 21, 2-6 diz assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas as coisas. Olha aqui, que palavra maravilhosa. E disse ainda para João: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. O que ele escreveu? E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. É o rio lá do Jardim do Éden. Não é para trazer vida? A árvore da vida é Jesus. É Jesus. Tudo ali é tipologia. Toda a Bíblia ela é expressada em tipologia, sabe? Alegorias. Nós temos que entender o que ela está querendo dizer por detrás dessas coisas. Senão, quando nós formos entender, será tarde demais. Tá? Você quer ser noiva? Você quer ser adereçada como uma noiva a Cristo? Diz ali, lá naquele versículo: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Com os homens. Olha que coisa. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Gente, não se brinca com vida cristã. É uma questão de vida ou morte. Leva a sério. Quando a palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito, vai procurar saber
como que é se encher do Espírito. Hoje eu vejo uma igreja tão acomodada, satisfeita. Eu sou salvo, aceitei Jesus, eu participo da ceia. Cuidado, até a ceia pode ser perigosa. Há alguns que comem e bebem para a sua própria condenação, não discernindo o sangue de Jesus. Você não pode, sabe? A ceia é uma lembrança do sacrifício de Cristo. Mas você tem que saber como que funcionam essas coisas. Quem não toma parte, né, não tem parte com o Senhor, é verdade. Então, você vai tomar parte de qualquer jeito? Não, porque há alguns que comem e bebem para a sua própria condenação, não discernindo. Isso aí é algo sério. Tá? O cristão acha que Jesus já perdoou todos os pecados dele e não entende como é que funciona isso na prática. Tá? É só olhar a oração do Pai Nosso. Você precisa de perdão. O sangue de Jesus Cristo purifica? Sim, mas tem uma cláusulazinha lá, uma condição. Assim como você perdoa. Sabe, eu fico pensando, tem situações bastante complicadas. Imagina um cara que abusa do seu filho, da sua filha, às vezes pequenininha. O que você faz? Você conseguiria perdoar alguém assim? É difícil, irmão. É muito difícil. Tem situações que são muito complicadas para que nós perdoemos. Mas a Bíblia fala que Ele vai nos perdoar assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Que é mais devedor a você do que uma pessoa que fez isso com seu filho ou com a sua filha, que estragou às vezes a vida daquela criança. E daí? Então você vê como a questão do pecado, ela é muito séria, porque o perdão do pecado, se você não perdoa, a palavra de Deus diz que você também não terá perdão. Mas eu aceitei Jesus Cristo. Os teus pecados foram pagos até ali. Agora você depende de duas coisas. Primeira, a palavra diz, se confessardes o teu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar. Tá? Já não é uma questão dele ter morrido ou não. Tá? Você foi salvo, foi apagados até ali. Agora em diante, já foram pagos por Jesus Cristo também. Ele não vai morrer de novo. Mas você tem que, aplicar o sangue de Jesus Cristo ali, tá? Para que ele tenha valor a cada pecado que você venha a cometer. Não é que já está efetuado, não, você tem que efetuar, tá? Através da confissão dos seus pecados e perdoando aqueles que te devem, senão não tem perdão. E aí você vai para a ceia assim, como é que fica? Come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o sangue de Cristo. Você vê como a vida cristã é algo sério, não é para levar de qualquer jeito. Não, já nasci de novo, agora Deus me abençoa, eu vou curtir a vida, eu vou fazer isso, aquilo, vou na igreja, me reúno com os irmãos. Não, vida, é vida de santidade. Santidade significa separação. Separação o quê? Do mundo e tudo que nele há. Sabe? Dinheiro não é pecado não, você sabia? Mas o amor ao dinheiro é. E tem mais, tá? Às vezes você não ama o dinheiro propriamente, mas ama aquilo que o dinheiro te faz você comprar. Aí você é doido para passear, é doido para viajar, é conhecer a Europa, conhecer os Estados Unidos, conhecer, seja lá onde for, a lua que seja, querido. Tá? Tem algum pecado nisso? Pode ter como pode não ter. Mas e o tempo que você está gastando com isso? O tempo que você está levando para juntar o dinheiro? O tempo que você está levando para usufruir dessas coisas? E o tempo para edificar a sua vida? Você nasceu, você vai ficar nenenzinho, você precisa crescer a estatura de varão perfeito. Tem uma caminhada, o apóstolo Paulo fala que é seguindo a carreira que foi proposta olhando para Jesus, não é olhando para as coisas dessa terra, não. Olhando para Jesus, por quê? Porque aquilo é distração. Mesmo que sejam coisas que não tem pecado, é aí que eu falo da árvore do conhecimento do bem. Mas não tem problema nenhum. Tem sim, porque só isso já está te distraindo, tirando do foco que é eterno. E você vai me dizer que isso não tem problema nenhum? Para mim é um problemão. Por isso que a palavra de Deus diz assim, vigiai em todo tempo. Por quê? Porque o vosso adversário anda bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Talvez ele
não chegue a conseguir te roubar a salvação, mas o galardão pode ser com grande certeza, se você estiver voltado para as coisas do mundo, sabe? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se essa palavra estiver se referindo às coisas ruins, pecaminosas desse mundo, mas não. Ele está falando o mundo, nem o que no mundo há. Não se distraia com o mundo. É sério, né? É sério, muito sério. Tá? Eu sei que eu costumo dar uma palavra pesada, mas a minha preocupação como pastor é, tanto vendo a minha vida, quanto vendo a vida de outros cristãos, que eles agem como se não soubesse disso e, por um lado, nem quisesse saber, porque por isso, com isso, eles teriam que deixar de investir suas vidas em tantas coisas nessa terra para correr atrás de outras deste mundo, que aparentemente são caminhos retos. Mas o fim deles é morte. Por quê? Porque eles te roubam a herança eterna que você poderia conquistar. Aí perdeu. E o tal será como que por fogo. Conhece essa escritura? Pois é. O tal será salvo como que pelo fogo. Significa, vai queimar tudo. Está se referindo ali ao tribunal de Cristo, onde você vai ser julgado pelas suas obras. Tá? E o tal será salvo porque ele aceitou a Jesus Cristo, só tem isso. Mas vai ser o menor no reino. É isso que você quer? Eu não quero. Eu quero alcançar o máximo, porque não interessa se eu vou viver 500 anos, 1000 anos, vou viver quase que nem Matusalém, quase 1000 anos. Puxa, mais chance eu vou ter. Eu sei que Enoque, ele viveu, se não me falha a memória agora, 350 anos, né, nessa faixa. Mas que seja, foi bastante anos. Só que ele andou com Deus. O testemunho dele foi que ele andou com Deus. Eu te pergunto, você está andando com Deus? Ou você tem o Senhor dentro do teu coração só como penhor, né? Lá no teu espírito, como penhor da tua salvação? Você anda com Ele? Sabe, eu sei que é uma passagem bastante complicada, quando se fala de homem e mulher, né? Porque a Bíblia ela diz que a mulher deve ser sujeita ao marido, e isso cria uma polêmica tão grande entre os homens e as mulheres se sentem ofendidas, não é isso, eu não concordo, sei lá o quê, tudo bem, tá? Mas está lá escrito isso aí, não é a questão agora de dizer isso a quem, mas você vê como lá no princípio, tá? Ele falou o quê? O homem e a mulher. Cristo tem a esposa. Agora, imagine, a mulher hoje não quer se sujeitar ao marido, tá? Só que isso é uma tipologia, tá? Uma figura do que vai acontecer entre Cristo e a igreja. Se a igreja também não quisesse obedecer, não, nós somos iguais, nós dois somos iguais. Então, é isso, tá? Que Deus falou ali para Eva, que deveria obedecer ao vosso marido. Paulo fala, né, de obedecer ao marido, sujeitar ao marido, tudo que ali Eva também, você vê, ela tomou a frente, no que ela tomou a frente, saiu tudo errado, sabe? Então, pensa com isso, sabe? Em vez de ficar besteirinha, tá? Isso é machismo, isso é... Que isso? Que isso? Sabe, a mulher se sujeitar ao marido, um marido que a ama, ele vai fazer mal? Vai ter uma sujeição horrível? Será que a nossa sujeição a Deus é horrível? Tá? Porque nós vamos sujeitar, assim como a mulher deve se sujeitar ao marido, nós vamos se sujeitar a Cristo. Mas é Cristo, é. Então, olha com quem você vai casar. Casa com um cristão verdadeiro. Não casa com qualquer um. Mas muitas vezes está seguindo padrões humanos para escolher alguém para casar. Que tal orar a Deus, pedir a Deus que mostre a pessoa adequada? Não é? Então a gente quer agir segundo o mundo, quer olhar a beleza do mundo. Então aquele ou aquela é linda, é isso, me apaixonei, quer casar. As lutas vêm. Aí fica difícil, né, irmãos? Nós não estamos aqui brincando, não estamos brincando. Graças a Deus, provavelmente você que está me ouvindo, você já é um cristão. Não perca tempo.
Um dia eu acordei e percebi que eu estava perdendo tempo. Meu tempo é muito precioso. Desse tempo vai sair o que eu vou ser eternamente, tanto com Deus quanto no que eu tiver na eternidade. E também, se tiver alguma coisa para lamentar, vai ser eterno. Sabe, chegar lá na eternidade e falar, puxa, eu podia ser a noiva de Cristo, eu ver a noiva de Cristo com Cristo e eu não vigiei e não consegui alcançar isso. Não sei, talvez você ache que todo mundo que foi salvo vai ser a noiva de Cristo. Se você me acompanhar nesses estudos, eu vou mostrando que não é assim, tá? Não é assim. Você vê que as virgens loucas vão ficar. Ah, mas porque são loucas. Não, elas são virgens. São loucas ou imprudentes porque não se prepararam para ir para bodas. Não é que não foram salvas. Elas não se prepararam para ir subir com o noivo. Essa é a diferença. Mas são virgens, pura, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Amém? Queridos, ficam com Deus. Semana que vem a gente continua falando agora os detalhes do tabernáculo, que representa tipologicamente, para que você veja e se enxergue diante de tudo isso aí. O que está faltando em você depois do novo nascimento? O que precisa mais? Tá? Você atravessou a cerca, entrou no tabernáculo? Já é uma boa coisa. Tá? Próxima coisa, agora você tem que passar pelo altar. O que passar pelo altar? Pelo batismo. Tá? Nós vamos ver todas essas coisas, o que significa. Tá? Mas o tabernáculo, tá? A melhor parte é o Santo dos Santos. Mas antes você tem que entrar no santo lugar. E tem 3 utensílios ali, tem os utensílios. Depois entrar, lembra? No Santo dos Santos era só o sumo sacerdote. Ah, mas o véu foi rasgado de alto a baixo. Sim, você pode entrar, mas não esqueça, se você entrar sem estar preparado, você é fulminado. O sumo sacerdote também não podia entrar? Aliás, só ele podia entrar, mas mesmo assim, ele tinha que estar vestido. E se ele morresse, tanto é que podia morrer, tinha que amarrar uma corda, por quê? Porque ninguém podia entrar lá, senão era fulminado. Se o outro entrasse, se morresse também, tinham que puxar ele pela corda. O que significa tudo isso? Vamos ver?